Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades, hoje num clima super feliz, porque você sabe por quê? Porque o Fluminense venceu fora de casa. E senhoras e senhores, olha que coisa boa, então não esquece de, por favor, arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, fera. Clica no gostei, se inscreve. Vamos lá, queridos. Se inscreve aí, estamos com quase 100 mil inscritos, graças a Deus. Mas é isso. Galera, gravamos uma live hoje. A gente tava reagindo aqui ao jogo, né? E é muito bom, porque parece que eu me concentro mais na partida. E já vou te dar, assim, ó, o papo. Eu sei que o Zubeldia não fez aquilo que ninguém esperava, né? Ou, no caso, não fez aquilo que a gente esperava, né? Muitas mudanças. Ele não fez isso. Mas ele fez uma mudança. E como pode uma mudança mudar quase tudo, né? Bom, do que eu tô falando? Eu tô falando de Savarino, senhoras e senhores, né? A escalação do Fluminense com o Savarino no lugar do Serna mudou totalmente o Flu e eu quero tentar aqui, sabe, trazer essa reflexão, né? Acaba sendo uma reflexão aí para você. Bom, se tu der uma olhada, a gente tá aqui, né? Não sei por que não entrou, mas já era para ter entrado. Aí, olha só, gente, essa foi a escalação do Fluminense. Fábio no gol, aí veio com Samuel Xavier, Gemes e Freitas. Vou falar do Freitas no fim do jogo, ou quer dizer, no fim desse vídeo aqui. Então fica comigo aí. René, Hércules, Martinelli, Lúcio Costa, Savarino, né? A grande mudança do Flu. Savarino, Canóbio e John Kennedy, tá? Então essa foi a equipe que o nosso querido Zubeldia mandou a campo. E o que acontece, gente? Acontece que, pô, a gente chiou, né? De tipo assim, cara, não era. A gente queria ver já o Castilho de início, já queria ver o Julián Milan, zagueiro, no lugar do Freitas. Mas assim, tudo que o Zubeldia fez no jogo de hoje deu muito certo por causa da mudança do Savarino. E aqui eu vou querer elucidar um pouquinho, né? Bom, Remo não vem bem, isso aí não é de agora, né? O Remo não vem bem. Tanto é que a torcida já estava chiando muito cedo com eles lá. E hoje foi uma partida que mostrou o quão o Remo é limitado. Mas aqui eu não quero trazer, nós conseguimos tal coisa porque o Remo foi limitado. Não. Sabe por que não? Porque quem é Fluminense, e eu não tô falando que você não tô jogando em direto, não. Mas quem é Fluminense sabe que uma das grandes dificuldades que o clube tem é de se impor contra times, de fato, que são piores do que ele. E eu aqui não tô falando de instituição, tô falando de time. O time do Fluminense é superior ao time do Remo. Gente, isso aqui não é nenhuma falácia. Falar isso aqui não é inventar nada. Não é ser desonesto, desumilde. Não é nada nesse sentido. Mas o time do Fluminense é um time superior ao time do Remo. E a gente sabe que o Fluminense adora ressuscitar time que não tá bem. Adora dar espaço para time que não, sabe, time inferior. A gente sabe disso, né? Porém, a gente não viu isso no jogo de hoje. Pelo contrário, nós vimos o Fluminense ser superior ao Remo, tanto fora como dentro de campo. E o Savarino ajudou muito nessa questão, tá bom? O que aconteceu? O Fluminense se impôs muito, né? Mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em Belém, o Fluminense se impôs, o Fluminense quis a bola, o Fluminense procurou as oportunidades, o Fluminense procurou jogar. Só isso já é, assim, uma imposição física do Fluminense, né? O intuito do Flu foi controlar a partida. E assim o fez. Galera, a gente no primeiro tempo teve o lance do gol, né, do JK, que foi um chute do René, né, e o JK aproveita e manda para dentro do gol. A gente teve outro lance com o JK, onde o JK fez a parede, né, e deu um passe lindo pro Martinelli de frente, chutou para fora. Teve outro lance também que foi o gol do JK, mas estava impedido. Teve outro lance com o Lúcio Costa, ele de letra, né? Dá uma letra pro René que chega chutando e o goleiro faz uma boa defesa também. Teve o lance do JK que fez uma grande jogada também. E o Marcelo Rangel, acho que eu até aprendi o nome dele de tanto que ele defendeu. Então, assim, o Fluminense criou várias oportunidades no primeiro tempo, né? Que poderia ter sido 2-3-0 só no primeiro tempo. Eu vi muito disso, né? Porque o Fluminense criou para tal, tá? Então o Fluminense em si fez uma boa partida, né? Um bom primeiro tempo.
No segundo tempo, como o Fluminense já tinha vantagem e o Remo precisava se expor mais, o Fluminense deu uma cadenciada no jogo. Mas quando o Fluminense controla a partida, galera, não quer dizer que o Fluminense, né, deu espaço, que o Fluminense não quis jogar, que o Fluminense deixou de jogar, não. Mas o Fluminense usou de forma inteligente, né? E cadenciou a partida. Mesmo com essa cadência, o Fluminense chegou no segundo gol. E eu tenho a sensação que se o Fluminense acelerasse um pouquinho mais, o Fluminense poderia ter conseguido o terceiro, o quarto, né? Até depois das modificações no segundo tempo, onde deu uma oxigenada muito grande no time com a entrada de Serna, a entrada de Soteldo, a entrada do Castilho, que fez a sua estreia, do Alisson também, que fez a sua estreia. O Alisson, se eu não me engano, não errou nenhum passe, meu amigo. O Alisson tem muita qualidade com a bola no pé, né? Ele tá lá, atacar, marca, tira a bola, protege com o corpo. Gostei, eu acho que o Alisson vai ser um acréscimo nesse elenco muito interessante depois do jogo de hoje. Já o Castilho a gente viu pouco, né? Teve um lance do Castilho que dá para destacar, foi um contra-ataque, né, do Soteldo, que o Soteldo puxou o contra-ataque. Castilho, ele escolheu abrir a jogada, Soteldo dá nele, ele domina e chuta pra fora. Acho que foi o único lance assim que deu pra gente falar do Castilho, mas ele me chamou muita atenção no sentido de é um cara que é muito alto, mas é muito veloz, né? Teve um contra-ataque, se eu não me engano, foi nesse. Meu amigo, ele deu um sprint, sabe assim, muito veloz pro tamanho que ele tem, né? Mas agora, voltando a falar sobre o jogo, eu achei que o Fluminense controlou a partida do começo ao fim. Não teve nenhum momento que a partida saiu do controle do Fluminense. Até porque a gente tem esse cara aqui, né? Que é Fábio. No único momento que o Remo achou ali um cruzamento, né? E o Remo, não sei qual jogador fez, se foi o Patrick de Paulo, se foi alguém, cabeceou para baixo e o Fábio fez uma defesa espetacular. Talvez se o Fluminense tomasse aquele gol ali, mais uma vez de bola aérea, né, poderia prejudicar a gente, né, no andar da carruagem, mas quem tem Fábio tem tranquilidade, né, tem segurança. É como ter uma arma em casa, né? Ter Fábio é como ter uma arma em casa. Tu sabe que tu tem arma, meu. Tu tá seguro, né? Nem sei se isso aqui é pró-armamentista, mas eu não quero entrar nesse termo. Só quero dizer no sentido de, cara, tu tem a sua gana, a sua shot e tu tá tranquilo, tu tá seguro, né? Tipo assim. Então, assim, o Fábio é isso. O Fábio não é só uma arma, o Fábio é um arsenal, né? É todo um exército. É impressionante como o Fábio passa uma segurança que, cara, eu vou te falar. E ó, eu já vi vários goleiros excelentes no Fluminense, mas de goleiros que eu vi, nenhum goleiro me passou tanta segurança igual o Fábio passa, tá? Tô falando de verdade. E olha que eu vi goleiro bom, né? Mas o Fábio é ridículo, no bom sentido. Então, assim, fora esse lance do Remo, que o Fábio fez esse milagre, fora isso, o Fluminense controlou muito a partida. Aí eu quero entrar nesse termo, cara. Por que raios o Fluminense hoje foi melhor? Porque o Remo tá mal? Porque o Remo é um time inferior? Não. Não. Porque independente se o time é ruim e é inferior, você precisa produzir, tá? Não caiam nessa ladainha, né? Existe uma ladainha aí muito firme, muito forte, que também contra o Remo, mas quem é torcedor do Fluminense sabe que é contra os Remos da vida que a gente sofre, é contra os Águias Marabás da vida que do nada acontece o que aconteceu com a América lá, América lá, do Rio Grande do Norte. Então assim, o que eu quero dizer pra vocês é: o que o Fluminense produziu pro jogo de hoje tem que ser atribuído a Savarino. Você reparou que no começo desse vídeo eu falei que o JK fez gol, o JK fez outro gol que estava impedido, o JK fez pivô pro Martinelli, né? Então assim, tu vai falar, pô, então o JK jogou muito bem. Então, por que o JK teve um nome muito citado no vídeo de hoje? Porque ao redor do JK tinha jogadores com muita qualidade técnica que fizeram essa bola chegar, tá? Até o Canóbio subiu tu já até falou aí, né? Subiu de produção, obrigado produção, isso mesmo. Subiu de produção até o Canóbio ofensivamente, né? Porque defensivamente entrega pra caramba. Mas tô falando, ofensivamente subiu por causa dessa dupla. Savarino e Lúcio Acosta é um negócio que a gente sempre quis ver.
Cara, eu acho que não tem um time aí no Brasil que não queira uma dupla dessa. Savarino e Lúcio Costa. Por quê? É uma dupla que tem tudo. Tem muita inteligência, tem qualidade no passe, tem visão de jogo, né? Os caras eles têm uma sintonia. Eles têm não tem? Tu reparou? Cara, Savarino insuportável. Uma hora ele tá na direita, uma hora ele tá na esquerda, outra hora ele tá no meio. Cara, isso é muito legal de ver. É muito maneiro. E eu vou te falar. Eu tinha até comentado no pré-jogo, né? Savarino tá entrando para nunca mais sair. E eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. Ah, não, Thiago, mas jogou o Savarino agora por causa do Remo? Galera, não. Eu acho que não dá pra botar Savarino no banco, não. Porque é muita qualidade. E com a entrada de Savarino, você potencializou todo mundo. Potencializou o próprio Lúcio, que não deixou o Lúcio isolado sozinho. Você potencializou o Canóbio. Como eu disse aqui, o Canóbio estava muito mais participativo. A bola estava chegando com mais qualidade no Canóbio. Como foi o lance do segundo gol. Lúcio Acosta, com gol na frente dele, ele, bum, cruzamento. Um passe, né, meus amigos? Foi um passe para a cabeça do Canóbio que entrou bem, né, ali fazendo facão e metendo de cabeça lá ele para dentro do gol. Então, assim, o que eu quero dizer é Savarino potencializou todo mundo, como o próprio John Kennedy. Bola chegou no John Kennedy, John Kennedy conseguiu fazer pivô, John Kennedy conseguiu fazer gol, John Kennedy conseguiu participar, né? Então, assim, cara, foi um Fluminense totalmente envolvente. É o que eu falei. Eu acho que o Fluminense até consegue ser um time muito bom no meio-campo, um time muito treinado, mas assim, desafinava o Flu quando se falava ofensivamente. Porque tinha Canóbio e Serna batendo cabeça e o Lúcio sobrecarregado, tendo que fazer tudo sozinho, todas as criações tinham que passar pelo pé do Lúcio. Mas agora não. Ele olha pro lado, tem o Savarino, que também cria muitas oportunidades. Então, assim, a entrada de Savarino para esse time do Fluminense potencializou os nossos jogadores e melhorou muito o nosso time ofensivamente, tá? Agora, eu preciso comentar sobre a partida que fez o Freitas. Eu sei que a galera vai falar assim, ah, Thiago, mas é contra o Remo não tá bem, não sei o quê. Mesmo assim, é bom destacar que o Freitas hoje, ele fez algo que eu peço para que ele faça. O básico. Por que eu tô destacando o Freitas? Porque ele teve esse notão aqui, porque ele acertou a maioria dos passes, porque ele acertou a maioria dos passes longos, porque ele ganhou todos os duelos aéreos, né? Teve muito corte, ações defensivas, mas não é porque eu acho que ele fez uma partida espetacular, é porque ele fez o básico. E se o Freitas fizer o básico, ele funciona, porque ele tem características. Agora, do nada ele dá uns passes esquisitos, do nada ele dá umas entregadas doidas, aí fica difícil mesmo da torcida confiar. Mas no dia que o Freitas entender que ele não precisa fazer demais, é pelo contrário, ele precisa fazer menos. Menos. Menos ações ofensivas e mais ações defensivas, talvez ele seja uma boa peça. Sem falar que a chegada de Castilho e Julian Milan automaticamente melhoraram também, né? Além da situação do Savarino e tudo mais, melhoraram, claro, né? O John Kennedy, o próprio Freitas, porque agora eles têm alguém para entrar no lugar deles se eles derem mole. Então isso faz com que essa pressão psicológica de fora para dentro cause no jogador um pouco mais de pé no chão, cara, não posso errar, concentração, agora eu tenho que me dedicar. Isso é bom, por isso que eu falo, ter sombras é muito bom. Ter um banco bom é muito bom também, porque vai fazer com que os jogadores que estão jogando como titular jogarem ainda melhor para não perder as suas vagas, porque já tem alguém no cangote, meu amigo. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Beijo, gente. Se inscreva. E é isso, meus amigos. Fluminense venceu, tô feliz pra caramba. Tirar aquela linhaca de Fla-Flu e seguir firme. Para, diretora, não, eu esqueci disso, não, gente. E a tabela? Põe a tabela. E o Palmeiras perdendo pro Vasco, não. Sério? Que beleza, hein? Olha aí, gente. Com a derrota, ainda não acabou o jogo, né? Ih, tá 90 minutos. Sei lá, hein? Ainda não acabou, porque na gravação é assim mesmo. Mas com isso, o Fluminense fica aqui com 10 pontos, Palmeiras com 10 pontos. O São Paulo tá jogando agora com o Chapecoense. Ah, Chape. Nem pra tu aprontar, hein?
aprontar alguma coisa em Chape. Porque, ó, Fluminense tá aqui no top 3. Então, meus amigos, muito legal. Nessa vitória fora de casa foi excelente pro nosso Flusão. Pra continuar nessa parte de cima aqui. E te falando, tá? Não duvido do Fluminense brigar por esse título dessa brasileiro, não. O time do Zubeldia é muito bom. Constante. Se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Passou ali os produtinhos ali, você compre qualquer produto pra você ajudar a gente aqui, agradeço de verdade, beijo no coração. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.